E aí galera, a Zamba aqui de volta. Demorou para sair esse outro vídeo, mas saiu. Esse vídeo aqui vai ser sobre o Aristóteles. O vídeo passado foi sobre o Platão e como o Platão entendia a noção de verdade. O que a gente falou naquele vídeo é que para o Platão a verdade não é desse mundo. O Platão inaugura algo na história da filosofia, que é possível dizer a verdade. Nós podemos, a forma como a gente fala, as coisas que a gente diz, elas podem ser de acordo com o mundo, dizer a verdade, afinal é isso, é fazer com que o meu discurso seja de acordo com a realidade. Mas Platão diz que para poder dizer a verdade, eu não tenho que falar sobre as coisas que eu vejo com os meus sentidos, que eu toco com a minha mão, mas ao contrário, para dizer a verdade, eu preciso falar sobre as formas, sobre as ideias, sobre a essência da coisa, sobre aquilo que é universal, sobre aquilo que é perfeito e sobre aquilo que é imutável. Se tu não lembra, se tu não sabe nada sobre isso, dá uma voltada aí no vídeo anterior e descobre um pouco sobre isso. Mas o cara de hoje, embora seja um discípulo de Platão, embora tenha estudado com Platão, o cara de hoje, que é Aristóteles, não está interessado nisso. Aristóteles não acha que a verdade é de outro mundo. Aristóteles acha que a verdade é desse mundo. Aristóteles quer fazer ciência, e ele quer fazer ciência daquilo que eu vejo, daquilo que eu toco, daquilo que eu enxergo, daquilo que eu ouço. Aristóteles quer classificar esse mundo. Aristóteles também, como Platão, se dá conta que o nosso mundo é um caos, que o nosso mundo é diverso, é múltiplo, é muito plural, mas ele quer classificar e quer ordenar o mundo que ele percebe com os sentidos. Para fazer isso, para entender esse mundo que a gente percebe, Aristóteles vai investigar um dos conceitos mais incríveis que existem, um dos conceitos mais sensacionais que a nossa razão é capaz de compreender, que é o conceito de causalidade. E o papo de hoje é sobre isso. De todas as milhares de coisas que Aristóteles nos trouxe, eu decidi falar nesse canal, no canal do Azamba, sobre a causalidade. Mas antes da gente passar para o papo da causalidade, aquele recadinho, te inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha, afinal esse algoritmo que está nos regrando também é regido por uma causalidade que não é muito fácil de entender, mas ele também é regido por causalidade, e um dos fatores causais é se tu te inscrever, se tu curtir, se tu compartilhar, ele entrega para mais gente. Então vai lá, ajuda na causalidade e faz isso aí pela gente. Então vamos lá. Galera, a primeira coisa é o seguinte: a causalidade é a coisa mais incrível, mais fenomenal, mais importante que existe no nosso sistema de pensamento. Eu realmente sinto muito, mas se tu não curte filosofia, se tu nunca te interessou por filosofia, nem que seja assim uma filosofia da ciência, nem que tu fosse aquela pessoa lá no colégio, ou tu ainda tá no colégio, que curte uma física, uma química e se interessava um pouquinho ali pela filosofia por trás da física e da química, se tu nunca te interessou por nada disso, tu não entende o quão magnífica é a ideia de causalidade. Mas eu acho que eu posso te ajudar, ao menos um pouquinho eu posso te ajudar a compreender o quão sensacional é a causalidade. Porque a causalidade é a nossa verdadeira religião. A verdadeira religião que existe hoje no mundo ocidental é a causalidade. A causalidade é o princípio não demonstrável de todas as ciências. A causalidade é a pedra angular, é a premissa de fé que todo cientista tem e que não precisa ser demonstrada. Ela está lá e a gente toma como verdade. E a partir daí a gente faz tudo o que a gente chama de ciência. Mas é a causalidade, sim, ela está lá. Ela é a verdadeira deusa. Ela é a nossa verdadeira religião. Tu já percebeu que tudo que existe tem uma causa? Todo fenômeno que existe possui uma causa. Todo efeito possui uma causa, todo fenômeno possui uma causa. Sei lá, o voo de um pássaro. O voo de um pássaro possui diversas causas. O que causa, o que possibilita o voo de um pássaro? Bom, é a matéria, né? Aquilo do que o pássaro é feito, as penas dele permitem que ele voe, e também a anatomia do pássaro também está dentro das causas do voo do pássaro. E tu poderia pensar que a causa mais imediata do voo
é o desejo do pássaro de pegar uma minhoca que ele viu ali. Mas todos esses fatores que eu indiquei são causas que concorrem para possibilitar esse fenômeno que é o voo de um passarinho. E claro, isso vai ficando super complexo se a gente pensar num paciente que chega num consultório, se senta e começa a contar a sua vida. E ele conta o seu histórico, ele conta os seus hábitos, ele conta as questões familiares, genéticas, de quem tem doença ou não. O que esse paciente está fazendo é provavelmente ele está tentando informar ali para a pessoa que está ouvindo ele quais são as causas da doença dele. A doença dele é um fenômeno, assim como o voo do pássaro é um fenômeno, e a doença dele se espera que tenha uma causa, e ele pretende encontrar essa causa. E quando ele relata a sua história triste para o médico, ele está buscando as causas da sua doença. Então, conhecer uma doença é conhecer as causas que provocaram aquela doença. Conhecer o voo de um pássaro é conhecer as causas que possibilitam aquele voo. O Aristóteles se dá conta disso. O Aristóteles se dá conta que todos os fenômenos possuem uma causa, se dá conta que entender os fenômenos é entender as causas, e ele passa a investigar então a própria causalidade. Ele busca entender, afinal, o que causa, que tipos de causalidade existem. E aí o Aristóteles vai estabelecer esses 4 tipos de causa, que ele vai dizer que existe a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. O que eu quero é que a gente pense um pouco sobre cada uma delas e que tu entenda um pouco cada uma delas. Para fazer isso, vamos pegar um exemplo bem batido na história da filosofia. Quando se fala de causas em Aristóteles, vamos pensar um touro. Aristóteles olha um touro, aquele animal, e pensa, bom, quais são as causas do touro? E ele diz, bom, a primeira causa que eu consigo identificar num touro é aquilo que eu chamo de causa material. É a matéria do que o touro da qual o touro é feito. O touro é feito de ossos, o touro é feito de sangue, o touro é feito de carne, o touro é feito de couro. Essas matérias, esses materiais, é o que Aristóteles diz que causam a própria existência material do touro, e ele vai chamar de causa material. Causa formal é o que, vamos dizer assim, a forma do touro. Não é muito distante do que Platão entendia como ideia e forma. Porque, para entender isso, ao menos na minha mente, eu sempre penso de determinada maneira. Um touro ou qualquer animal, qualquer ser vivo que nasce de um pai e uma mãe, né, que nasce de 2 progenitores, ele está lá no útero da fêmea. Daí ele está lá no útero e sai aquele bichinho. E depois aquele bichinho vai se desenvolvendo. E parece que existe uma forma, parece que existe algo que causa a forma do touro, que desde aquelas células que estão dentro já sabe que nasceu para ser touro. E já começa a se desenvolver de tal maneira que vai assumir de fato daí a forma, enquanto, né, aquele formato do touro. Mas quando Aristóteles fala a causa formal, ele não está falando do formato do touro especificamente. Ele está falando dessa inteligência que hoje a gente já dá novos nomes quanto à genética, mas dessa, digamos assim, dessa inteligência que existe, que habita dentro do touro e que faz com que aquela matéria de fato se transforme num touro e não numa ovelha ou numa árvore. Isso seria, ao menos como eu entendo, a causa formal de um touro. A causa eficiente não perde as contas, estamos na terceira causa. A causa eficiente seria aquilo que nós hoje em dia propriamente chamamos de causa. Porque hoje em dia nós chamamos de causa aquilo que produz alguma coisa. Quando eu penso na causa eficiente de um touro, eu penso no pasto que ele come, na água que ele bebe. Aquelas coisas que Aristóteles chama de causa eficiente são aquelas coisas que o ser precisa para se nutrir e conseguir se transformar aquilo que ele nasceu para ser. E pegando carona nessa ideia de aquilo que ele nasceu para ser, a gente pode olhar para isso que eu acho uma das coisas mais fenomenais, que é a ideia de causa final, o telos, o objetivo de uma coisa. Para Aristóteles, um touro nasceu para ser alguma coisa. Óbvio que ele nasceu para ser touro, mas um touro possui um objetivo, possui uma finalidade na existência. Para entender isso, tu precisa te lembrar que um cara como Aristóteles, um grego clássico, né, dessa época, ele acredita que o universo é um cosmos,
que o universo tem uma ordem, que o universo tem um logos, uma lógica, que possui um ordenamento. Então, se possui uma lógica e um ordenamento, tudo que existe possui um telos, possui um objetivo, tem uma finalidade. E esse objetivo é uma causa que leva os objetos, os seres, a serem de determinada maneira. O touro, então, para Aristóteles, tem uma razão de ser. O touro, para Aristóteles, não é resultado de um processo de seleção natural aleatório e caótico, como é para a gente. Não. O touro é resultado de um projeto, digamos assim. O touro é resultado de um logos que ordena as coisas racionalmente. Para Aristóteles, descobrir a causa final de um ser é fundamental, porque vai ter uma relação muito íntima entre a causa final e a felicidade e a realização de um ser. Porque é óbvio que se a gente possui um objetivo, se a gente possui um telos, uma finalidade, realizar essa finalidade é o que vai nos fazer ser mais plenos enquanto ser. Para Aristóteles, essa finalidade existe e nós devemos descobri-la em cada um dos seres. E principalmente, a gente precisa descobrir no nosso próprio ser. Aristóteles vai acreditar que descobrir a causa, essas 4 causas, é fundamental para entender um ser. E ficando na nossa última dessas 4 causas, ficando nessa causa teleológica, nessa causa final, nessa causa que vai dizer um objetivo, talvez fosse o tema mais interessante para uma das nossas próximas conversas. Por quê? Para descobrir a forma que a gente pode ser feliz, vai ser fundamental descobrir a causa final que nós, seres humanos, temos. Mas isso não vai ser tema para o bate-papo de agora. Essa mini aulinha fica por aqui. Se tu curtiu, curte aqui embaixo, compartilha se tu achar que vale a pena e te inscreve no canal e vai lá, dá força para a gente conseguir fazer que esse algoritmo seja causado de determinada maneira. Valeu, galera, eu sou a Zamba e até a nossa próxima mini aula.